evitar questionamento das faltas depois. Agora já foi. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Antes de começar a aula, eu vou discutir com vocês o trabalho de vocês mais no final da aula, tá? Porque vai que aparece mais gente, aí depois a gente não precisa explicar duas vezes. Então, vamos começar com o conteúdo aqui. Tudo bem com vocês? Quem não tinha grupo, já fechou o grupo? Já discutiram isso daí? Entrou mais um. Zé Fábio. Outro. Leidson. Zé Fábio e Leidson. Ó, quem pegou, pegou. Quem não pegou, só depois agora. Hein? Quem estava sem grupo, já conseguiu se encaixar? Eu já estava com grupo e eu não sei dizer. Tá, então, os demais aí, o silêncio significa que vocês estão tudo certo, tá? Então, vamos seguir em frente. Vamos começar a aula de hoje, no final a gente discute os trabalhos, tá bom? Aqui. Aqui. Não, peraí, não. Cancela, tô apanhando aqui. Tá. Olha nela. Oh, meu Deus. Por que não tá indo? A tela inteira, mano. Tem mais um aqui. Não. Passou depois. Ah, a tela inteira, né? Estão vendo aí? Apareceu aí? Minha carinha? Tá aparecendo, tá aparecendo. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a conversar com vocês sobre a redação científica, tá, pessoal? O que tem que ter, como é bom vocês escreverem, tá? A questão de redação científica, tá? As diferenças de redações, jornalística, narrativa, etc e tal, tá? Eu vou passar para vocês aqui uma aulinha hoje para vocês sobre isso. Redação científica, vamos lá. O que é mais difícil? Não é escrever muito, é dizer tudo, escrevendo pouco. Tá? Isso já é essa frase do Júlio Dantas, tá? Nada mais é um indicativo que para vocês não encherem linguiça, tá? Não escrever, serem prolixo, tá? Não sei se vocês já tiveram alguns professores prolixos. Vou ter que sair aqui, porque tem gente querendo entrar. Tá? Não sei se vocês já tiveram professores prolixos, que acaba atrapalhando o desenvolvimento de um trabalho, de uma ideia, porque fala demais e apresenta pouco, tá? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de situação. Já tiveram? Conhece alguém assim? Pessoas ou professores, etc e tal? Falam e não agregam nada? Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Não, tranquilo, então. Então, na redação científica, vocês têm que ser objetivo, tá? Tem que dizer tudo em poucas palavras, vamos dizer assim, tá? A redação científica ela é diferente de um texto, de uma escrita literária, do que um texto jornalístico, do que um texto poético, tá? Então, não queiram fazer poesias, colocar ironia, colocar opiniões, tá? Em uma redação científica, tá? É outro tipo de texto. A redação científica é um pouco diferente desses três, tá bom? Tranquilo? Na redação científica, devemos buscar sempre a objetividade e a clareza, tá? Nunca encher linguiça. Ó, regra de ouro, usar frases curtas e diretas. Nada de abusar do uso de vírgula. Quanto mais vírgula tem, mais você for colocando as ideias, contradições de ideias, etc e tal, e às vezes não tem nada a ver com o que você está querendo se expressar
naquele texto científico. Então, cuidado com o excesso de uso de vírgulas, pode ser um indicativo que você está mais enchendo linguiça, mais querendo falar, mais querendo ocupar espaço no texto do que em si, fazendo um texto científico, tá? Oh, meu Deus, agora fala para o povo aqui. Pronto. A redação científica deve partir de uma base que é representada por uma ideia principal, tá? A ideia é o escopo principal, e vai gradativamente sendo acrescentada por outras ideias, chamadas ideias secundárias, tá? Que vai complementar a ideia principal. Essa progressividade na colocação das ideias facilitará a compreensão pelo leitor, que fará um caminho interpretativo buscando a coesão no texto construído, tá? Até importante, vai ver daqui a pouco, é sempre importante, às vezes, pedir até para outra pessoa ler o texto, tá? Para evitarmos de acharmos que estamos certos, ou acharmos que escrevemos legal e no final ficou confuso, tá? E quando a gente escreve qualquer coisa, a gente acha que quis expressar alguma coisa, mas não necessariamente o jeito que a gente escreveu, a gente claramente expressou aquilo que a gente queria expressar. Por incrível que pareça, acontece muito, tá? Eu também, às vezes, eu escrevo quando eu escrevi minha dissertação, pedi para minha esposa ler, pedi para outras pessoas ler, para ver se realmente estava coeso ou se estava meio confuso, tá? Então, quando for escrever alguma coisa mais aprofundada, coisa assim, um TCC, coisa do tipo, peça para outras pessoas lerem, para ver se ficou claro que vocês queriam se expressar, tá? Porque às vezes às vezes a nossa cabeça pensa uma coisa, tá achando que tá escrevendo tá falando uma coisa, mas na hora da escrita não fica legal, tá? Então tome muito cuidado com esses detalhes. Texto é um tecido verbal estruturado de tal forma que as ideias formam um todo coeso, tá? Então, é toda uma estrutura, texto de um trabalho, etc. e tal, que juntando tudo tem uma coesão, tem uma lógica, tá? Tem uma ligação, tá? Uno e coerente, tá? A imagem de tecido contribui para esclarecer que não se trata de feixe de fios, frases soltas, tá? Mas de fios entrelaçados, frases que interrelacionam, ou seja, não sei se eu já comentei com vocês que trabalho de coxa de retalhos. Cheguei a comentar alguma coisa com você já? Coxa de retalhos? Já. Tá? Então, coxa de retalho é quando uma ideia não linka com outra e fica um negócio confuso, tá? Você pega um texto e fala, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, esse parágrafo não linka com o parágrafo anterior e fica aquela coisa meio esquisita. Então, vocês tomem bastante cuidado com isso, que nem está aqui na citação desse autor, falando que qualquer tecido, eles são entrelaçados entre si para ter uma coesão, para ter uma coerência. Tá? Então, o coxa de retalho, não. Uma de uma coisa, outra de outra, fica um negócio confuso, tá? Então, cuidado. Tentem fazer o texto de vocês de maneira coesa, que as ideias não se ligando uma na outra, não algo que fica, está falando de abobrinha, de repente está falando de abacate, de repente está falando sobre estrela alfa, de repente está falando sobre luz, e fica um negócio totalmente desconexo, tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem escrever qualquer tipo de trabalho científico, né, nesse sentido. No contexto da redação científica, todas as frases do texto têm apenas um propósito: construir um sentido para um argumento, tá? Que pretende convencer o leitor da veracidade e da confiabilidade das ideias apresentadas. Então, não adianta só vocês terem a ideia e provar que aquela ideia, seja qualquer ideia, tá? Seja real ou não real, etc. e tal. Se vocês não souberem se expressarem com as letras, com as palavras, se vocês não souberem como transformar aquilo a ideia em um texto de fácil compreensão, não adianta nada. Então, tem que tomar muito cuidado, porque vocês têm que convencer o leitor, tá? Então, nunca se esqueça, vocês não escrevem para vocês escrevem para outras pessoas que vão ler, tá? Sempre se coloque fora do trabalho. Se você se entrar de alma no trabalho, assim, na forma de escrita, tá? Às vezes você se perde na escrita e na hora que você vai ler depois, ou você vai tentar ver de fora, você fica meio confuso, tá? Então, vamos lá. A redação científica tem que ter clareza, precisão e objetividade. Tudo isso aí é textualidade, tá? Um texto científico não necessita ser belo para impressionar o leitor.
mas ser claro, preciso e objetivo, como a construção de argumentos que demonstram um raciocínio lógico, tá? Que chega a algo, tá? Que tem uma sequência lógica, tá bom? Vou tomar bem aqui que o clima tá seco hoje, quente. Quem tá de fora aí, tá quente também? Tem alguém fora de palma? Aqui começou a chover. Não, aqui Onde você tá, meu filho? 108 Sul. tá quente. Ai, sério? Tá chovendo aí? E Tá relampejando chovendo muito. aqui também? Olha só. Eu acho que tô chutando chuva também. Eu moro aqui perto, na 408 Norte. Oh, Deus amado. Essa semana, mudando um pouquinho de assunto, fazendo uma desconexão das ideias, como a minha própria apresentação diz, né? Essa semana eu tava dando aula, tinha dois meninos em Araguaína, falando, aqui tá chovendo a rodo. Falei, não, só pode ser sacanagem. Mas falaram que tava chovendo demais lá em Araguaína. Aqui, nada. Aqui parece que está chovendo agora, né? Vê se Deus é pai, né? Daqui a pouco eu dou uma olhada ali pra janela para interromper. Professor, Oi, pode falar. eu tava na sala errada, parece que eu perdi a chamada. Eu tava na outra sala com o senhor lá, só tava eu e o senhor na outra sala de engenharia. Fica tranquilo. Na hora que acabar a apresentação, eu vou refazer a chamada. Vai refazer assim, vou adicionar quem entrou depois, tá bom? Ah, só, tranquilo, então, obrigado. Não vai embora mais cedo, então você vai tomar falta, tá bom? Não, isso, vou ficar até o final. Ixi. Tá bom? Espero acabar a apresentação, que eu vou... Entrou uns 5 ou 6 alunos depois, que eu vou adicionar na listagem, tá bom? Vamos lá, Ok. voltando aqui. Eu que tanto falei do texto desconexo, eu ficou meio desconexo, né? Estava falando sobre a apresentação e comecei a falar da chuva, né? Mas vamos lá. Dica: não use pontos de exclamação, reticências e não faça ironias, tá? Pois elas em nada ajudarão na elucidação das suas ideias, porque é um texto científico, tá, gente? Não é um texto narrativo de opinião sua, é um texto com ideias científicas, tá? Em geral, o leitor do seu texto terá senso crítico apurado e buscará, sobretudo, compreender qual foi o seu raciocínio ao escrever o texto, tá? Ele vai tentar entrar na sua cabeça, vamos dizer assim, da maneira que você escreveu, lógico, não vai ser telepatia, tá? Para tentar interpretar como é que é a sua visão de mundo sobre aquela realidade, tá? Consequentemente, você tem que ser claro e objetivo, não tratar com ironia, porque esse é um texto científico, tá? Porque normalmente são pessoas gabaritadas que vão ler esses trabalhos, tá bom? Tipologias textuais. Existem 3 tipos de texto, tá? A dissertação, a narração e a descrição. Na redação científica, os textos são os dissertativos e os descritivos, tá? Para nosso caso, é mais os dissertativos mesmo, tá? Descritivo é mais usado nas ciências humanas, tá? Mas vocês podem talvez encontrar algum caso aí. A narração é a modalidade textual típica da literatura, tá? E, salvo raras exceções, não deve ser utilizada na redação de textos científicos. O parágrafo padrão nos textos dissertativos, descritivos, é geralmente formado por 3 partes. Quando você vai escrever qualquer texto, até quando vocês deviam... Todo mundo fez vestibular aqui, ou entrou pelo Enem? Ou teve alguns que foram... Já entrei, Enem. Tá? Lembra lá que vocês tiveram que escrever uma redaçãozinha? Sim. Então, na redaçãozinha lá do ensino médio, que o professor ensina, qual é a ideia básica? Primeiro parágrafo, você vai introduzir o leitor à ideia que você está querendo conceber, não é mais ou menos isso que eles falavam? Sim. Deixa eu só adicionar um aluno que está querendo entrar. Vou botar aqui. Então, basicamente, eu estou fazendo analogia com a redação do Enem, tá? O primeiro parágrafo você faz a introdução, depois o segundo, terceiro, talvez até quarto parágrafo, você vai desenvolver, explanar a sua ideia central, representando pelo tópico frasal, e o último parágrafo a conclusão. Certo? Mais ou menos isso que lá na redação do Enem, lembram? Lá no ensino médio, os professores ensinaram vocês? É o padrão, né, da dissertativa, né? Exatamente. Num texto científico, a ideia é a mesma, lógico. Dentro do desenvolvimento vai ter outros tópicos que nós vamos ver mais para frente. Não hoje, talvez na próxima aula, que vai ter metodologia, vai ter a introdução do texto, vai ter metodologia, objetivo, o desenvolvimento, como foi feita a pesquisa bibliográfica. Mas qualquer padrão dissertativo segue essa lógica. Você introduz o leitor, você desenvolve o seu argumento, suas ideias, explana suas ideias, tá? Mostra resultados ou não, e no final você conclui suas ideias.
Isso vale no contexto científico também, tá? Lógico, nós vamos usar outros padrões de linguagem, mas a estrutura de desenvolvimento de ideias é a mesma, tá bom? O tópico frasal é constituído por uma ou duas frases curtas, as quais são escritas logo no início do parágrafo e expressa a ideia central que será desenvolvida naquele parágrafo, tá? Isso é o tópico frasal ligado ao parágrafo, tá? Em um texto acadêmico, pode ser considerado como uma generalização em que se define ou se declara alguma coisa. Pode também ser um juízo sobre determinado conceito, tá? O tópico frasal. Exemplo de um parágrafo em que consta o desenvolvimento de um tópico frasal feito para uma dissertação. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui foi um artigo publicado pelo professor Augusto e outros. Eu não sei se são alunos ou colegas de pesquisa, mas foi publicado lá no CONEP, tá? Não sei se você sabe o que é o CONEP. Todo mundo sabe o que é o CONEP? Alguém não sabe o que é o CONEP? Eu não sei. Eu não. CONEP, pessoal, é o Congresso Científico, tem todos os IFs do Norte e Nordeste, que a cada 2 anos fazem um congresso para divulgação de trabalhos científicos, tá? Então, a cada 2 anos tem esse evento. Nós estamos no ano... Acredito que esse ano era para ter tido, não sei agora com a questão da pandemia, como é que ficou, tá? Não sei se vai virar virtual, se vão adiar para o ano que vem, tá bom? Mas é um congresso do Norte e Nordeste de todos os institutos federais, tá? Que é para divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos pelos institutos federais do Norte e Nordeste. Aqui foi publicado nesse congresso, tá? A iluminação artificial do IFPE Campus Palmas. Aqui é o parágrafo, vamos lá. A iluminação é um fator importante dentro da sala de aula. Dependendo da intensidade, a luz pode ajudar ou atrapalhar estudantes e docentes no desenvolvimento da aula. A norma brasileira responsável por estipular a iluminância necessária para os ambientes é a NBR, que não tem aqui, para determinar se a iluminação das salas de aula está de acordo com a norma necessária para fazer o estudo luminotécnico. Ou seja, todo parágrafo está aqui. Vamos ver aqui, vamos desmembrar ele, tá? A iluminação é um fator importante dentro de uma sala de aula. Aqui já está falando o que nós vamos trabalhar, tá? Dependendo da intensidade, a luz pode ajudar ou atrapalhar estudantes e docentes no desenvolvimento da aula. A norma brasileira responsável por estipular a iluminação necessária para os ambientes é a NBR, tá? Ou seja, ele está linkado, essa segunda ideia, com a primeira, falando que é da importância da iluminação dentro de uma sala de aula. Tranquilo? Vocês conseguiram ver que o tópico principal está lá no primeiro, lá no começo? E para fechar, para determinar se a iluminação das salas de aula, lá no começo, está de acordo com a norma, é necessário fazer um estudo luminotécnico. Tranquilo? Vou ver aqui, ó, outro parágrafo. Tranquilo. Outro parágrafozinho também, tá? Desse artigozinho aqui, tá? Ó, a metodologia científica é capaz de proporcionar uma compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento. O conhecimento só acontece quando o estudante transita pelos caminhos do saber, tendo como protagonismo deste processo o conjunto ensino-aprendizagem. Pode-se relacionar, então, metodologia com o caminho de estudo a ser percorrido e ciência com o saber alcançado. Ficou claro para vocês o destrinchamento desse parágrafo? Então, mas aqui, ó. Aqui eu já falo da metodologia científica, tá? Eu não, né? Professor, só para ficar mais claro, tipo, essa primeira frase aí é como se fosse só a apresentação mesmo, o meio que tem o conteúdo, né? Isso, vai dar... Final, vai colocar tipo, uma conclusãozinha, não sei, eu não entendi muito bem. Vai colocar o leitor a par do que você está lidando, vamos dizer assim. O primeiro tópico. O segundo, eu vou colocar já as ideias mais trabalhadas. E no último, vou mais ou menos já definir o que é o quê. Então, pode se relacionar, então, metodologia com caminho de estudo a ser percorrido e ciência com saber alcançado.
Já está meio que concluindo a ideia dessa frase. Entendeu? Não necessariamente todas as frases têm que ser assim, tá? Mas só que são só ideias de parágrafos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ficou claro, então, pessoal, aqui, ó, o destrinchamento desse parágrafo? Conseguiram ver aqui, ó? Aqui, a separação da maneira que foi escrita? Além de estar definido em ponto final, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, então. Técnicas para redigir textos científicos. Na redação do texto de forma científica, esse autor aqui, que é o Fachin, tá, determina que as informações devem obedecer à ordem lógica do raciocínio, passando para o papel uma linguagem clara e precisa, sem verbalismo inconsistente, podendo seguir as seguintes orientações. Vamos ver aqui. Usar de frases completas e curtas, tá? Evitar repetições de título na primeira frase, empregar verbos em terceira pessoa, lembrando, todo o trabalho científico é impessoal, não é? Eu fiz, ou eu realizei, ou, no caso, não seria nem eu realizei, não, realizou-se, por exemplo, tá? Tempo verbal de tal maneira que fica na terceira pessoa. Ele é impessoal o trabalho científico, tá? Coletar dados bibliográficos obedecendo a ordem das informações, tá? Tem uma sequência lógica. Preferir palavras familiares e termos de fácil compreensão, tá? Isso os filósofos não gostam de fazer, tá? Nem os pessoal do direito. Lembrando que vocês vão estar escrevendo para pessoas da área ou não, então usar termos de fácil compreensão. No rascunho, escrever o que lhe vier à cabeça. Então, quando você está escrevendo um trabalho, um TCC, por exemplo, você está lá nos rascunhos fazendo, as ideias estão fluindo. Às vezes a ideia vai fluindo, você vai lá, Então, se estiver fluindo no rascunho, vai embora, ó, faz do seu jeito. Depois, quando você for passar para o trabalho final, para o trabalho científico, aí você vai montar, estruturar de forma científica, fica claro e coeso. Entenderam a ideia da bagaça? Entendi. Tá, então, no rascunho, escreve o que vier na cabeça, deixa as ideias fluírem, e depois você vai eliminar as partes desnecessárias e dar continuidade à construção do texto de forma coesa. O que eu costumo falar disso é que não tem ideia ruim para o rascunho. Melhor escrever besteira e pagar depois do que deixar de escrever alguma coisa que poderia ter sido só corrigido, alterado levemente e ia ser relevante. Antigamente tinha desculpa, antigamente que eu falo, antes da minha geração, o pessoal escrevia de caneta algumas coisas, né? Aí se eu tiver que corrigir de caneta, olha o trabalho que dá, você tem que apagar, não sei o quê. Hoje, você tá tudo no computador, não tem conversa, não tem mais desculpa. Você vai lá, deixa a ideia fluir, né? E depois você vai lá e refaz. E faz assim, tira o que é inconsistente. Tá? Então, se a ideia estiver fluindo, vai embora. Pau na máquina. Depois vai lá e coloca de acordo com os padrões. Tá certinho o seu raciocínio, tá? Aqui, ó, que nem eu comentei lá no começo da aula. Recorrer a um amigo fazendo ou ler. As reações dele, tá? Porque nós temos a mania de mentir, tá? Para os amigos. O amigo fala, tá bonito, tá lindo. Tá não, tá horrível, tá? Mas você, pelas reações, você vê se ficou bom ou se não ficou bom, tá? No texto. Você olha assim, se ele ficou com aquela cara esquisita, não sei o quê. Aí depois, não ficou legal. Pode ser que ele esteja mentindo. Então, às vezes é importante você olhar a reação dele ou você passar para um amigo sincero mesmo, tá? Tem pessoas que são sinceras, eu não vou mentir para vocês, não. Escutei um barulhinho aqui. Será que alguém entrou na aula? Ou aconteceu alguma coisa aqui? Não, parece que aconteceu nada, não. Olha lá. Usar clareza ao expressar as ideias, pois o trabalho científico acadêmico tem por objetivo expressar e não impressionar. Tá? Vocês não estão fazendo jabá, vocês não estão fazendo marketing ou vendendo produto. Vocês estão apresentando uma ideia científica de algo. Tá? Ter sempre à mão um dicionário de língua portuguesa. Talvez essa informação esteja um pouco defasada, né? Hoje, se você tiver o celular, você joga lá no Google e te responde para que significa aquela palavra, ou o que significa aquele trem, tá bom? Mas,
Se você estiver no meio do mato, talvez o dicionário quebre um galho, né? Ter cuidado com termos que expressem qualidade, quantidade, frequência. Quando usados com palavras como bom, muito, às vezes podem dar margem a diferentes interpretações. Você abre o leque para interpretações e cada leitor pode interpretar de maneira diferente. Então, tomar cuidado com a maneira que vocês escrevem quando lidam com qualidade, quantidade e frequência, tá bom? Evitar o início da frase diretamente com números, tá? Isso aqui é meio óbvio. 26 professores aí, ó. Pertence ao curso de engenharia elétrica. Não, é esquisito, tá? Indicado seria no curso de engenharia elétrica há 26 professores, por exemplo, tá bom? Ok. Ficou claro como é que vocês vão montar os parágrafos, etc e tal? Ó, tá chovendo aí. Acho que aqui parou de chover. Só porque eu ia ver agora na janela. Eu vou dar uma olhada ali. Vão conversando entre vocês aí, pessoal, para fechar os grupos que faltam, tá? Eu tenho aqui, ó. Tá compartilhando com vocês tudo? Tá, não. Só uma apresentação, né? Eu tenho aqui, ó. Parece que só tem 17 em grupos, tá? Então, ó, tem aluno fora de grupo ainda, tá? E eu vou dar uma olhada se tá chovendo, vou deixar vocês se acertarem, ver se tá faltando alguém ainda. Aí eu já volto pra gente fechar os grupos em definitivo, tá bom? Pode ser? Ok. Certo, tranquilo. Podem conversar, tá bom? Rapidinho. Bora, a gente conversar. Beleza? Como é que vão? Opa, tamo bem. E aí, Esse mano? trabalho aí é o trabalho, na verdade, a nossa nota do semestre todo vai ser resumida a um TCC, TCC 1. Aí o professor quer que a gente separe o grupo em grupos, né, de trio, duplo ou trio, né, para você fazer um TCC e esse TCC 1, que vai ser sua nota final, tipo assim, do semestre todo, dessa matéria, né, no caso, se você for mal no seu TCC, então você vai mal na matéria toda, então. Aí beleza, as aulas síncronas, é porque perguntaram aí no chat. Aí as aulas síncronas, elas vão, tipo assim, dele explicando, vão ser essas primeiras. As próximas aulas, né? Tipo assim, não agora, mas mais pra frente, elas vão ser mais pra tirar dúvida, perguntar como é que tá o procedimento, é isso. Aí vai ser mais, tipo, como se fosse acompanhamento. Voltei! Vamos lá, deixa eu só ver quem chegou depois aí, pessoal. Vamos lá, atualizar a chamada aqui para evitar problema para vocês. Aí eu cheguei, pessoal. Matheus Emanuel. Só deixa eu compartilhar aqui a tela. A gente já vai discutir os grupos agora, tá? Quem? Pode falar. Eu cheguei depois, Arthur Mendonça. Arthur Mendonça. Mas quem é? E de Alex, eu vi que chegou depois, né? Leidson também, professor. Leidson. Sim, eu cheguei depois. Daniel Souza. A mulher tá brigando com alguém aí, ó. E de Alex, já foi. Anderson, chegou? É Matheus, Daniel. professor. Matheus. Eu vou chamar quem chegou. O Arthur já falou. Daniel, chegou? Tô. Diego Ariel. Diego Ariel. Douglas. Não, Douglas já tá aqui. Edmundo. Ellen. Elvis. Henrique. Jean Felipe. Jonatas. O Henrique tá aqui no chat. Presidente, é chamado isso aí? Amor. É pra quem não tava na chamada no começo da aula. Beleza, tô aqui.
Vou ver aqui, Jonatas, Kesley, Marcos Vinícius. José Fábio, tô aqui, presidente, professor. Fábio? José Fábio. Eu tive um probleminha aí no início da aula, professor. Eu já está presente aqui. O senhor já está presente. Beleza. Ele deu uma travada aqui, eu saí e voltei de novo. Aí. Não, eu vi aqui na chamada aqui. Eu vi, não. Marcos Vinícius Borges e de Souza. Nenhum dos dois? Ainda não. Então, agora tchau e beijo. Matheus Emanuel. Presente, estou aqui, professor. Matheus Santos. Vieira, Matheus Vieira. Falar com a mãe dele. Pedro de Andrade. Tancredo. Foi que não foi mais. Porque agora tchau e beijo, fechei. Então, vamos lá, pessoal. Esses são os grupos que eu anotei na última aula. Grupo 1, Luiz Eduardo, Raquel e Tássio. Grupo 2, Matheus Emanuel, Leidson, Luiz Antônio e Jefferson. Grupo 3, Ana Paula, Lucas. Melhor grupo esse aí, professor. Opa, vamos ver. Quem sabe sai um artigozinho aqui, né? Ana Paula, Lucas, Vinícius, Matheus Santos, Matheus Vieira. O outro, Anderson, Kesley, Matheus Santos. O outro, Samuel, Henrique e Daniel. Tem alguém fora de algum grupo? Eu tô sem grupo. Eu tô também. Já dá para formar um grupo. Tem mais alguém fora aí? Eu tô sem grupo também. Vocês três são da elétrica ou da civil? Eu sou da elétrica. Elétrica. Eu sou da elétrica. Ótimo. Já temos um grupo, então. Vamos lá. Arthur. Né? Qual o outro? E de Alex. Alex, assim? E o outro? Daniel? Douglas. Fechamos o grupo. Já temos 20 alunos em grupo. Mais cedo o Zé Gabriel tinha falado que estava sem grupo também. Quem? O Zé Gabriel? Ele tá aqui? Ele saiu? Acho que saiu. Se for o caso, a gente coloca ele no último grupo, tá? Vou deixar ele aqui de sobreaviso, tá? Mas qualquer coisa, se aparecer gente sem grupo, eu vou encaixar em outro grupo, tá bom? Pega água aí pra você, Nicole. Tá vendo? Isso chama-se home office. Tem que ficar atendendo menino. Então, esses são os grupos. Como é que eu vou trabalhar com vocês? Vai ser modelo orientação. Então, alguém já fez algum TCC, algum trabalho escrito, com orientador, etc e tal? Alguém de vocês tem experiência nisso? Não, ainda não. A primeira vai ser agora, professor. Tá. Eu vou fazer como se fosse um modelo de TCC, tá? É o seguinte, eu devo ter mais 2 aulas de apresentação de como fazer citação, como montar a estrutura de trabalho, o que é um trabalho acadêmico, o que é um artigo. Então, eu vou perder mais 2 aulas, mais 2 sextas. Perder não, né? A gente nunca perde, mas dia 16 e 23 ainda vai ser aula teórica. A partir do dia 30, nós vamos entrar na orientação. Tá? Então, a partir do dia 30 é a orientação do trabalho mesmo. Por isso é importante já termos os grupos formados, já praticamente já temos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, tá? Por enquanto. E nesses 6 grupos, a partir do dia 30, nós vamos começar a orientação do trabalho. Opa, deixa eu ver aqui, alguém falou uma. Existe, tá? O trabalho é o seguinte, ou vocês vão fazer o TCC1, tá? O TCC1 é como se fosse um pré-projeto, porque, por exemplo, o Jefferson já falou comigo na primeira aula. Aliás, o Leite está no grupo do Jefferson, né? Você já está... Que ele tem um protótipo de algo que já está no jeito, que já tem resultado, que dá para publicar. Então, ou seja, falta a parte escrita. Então, nesse caso, dá para fazer um artigo científico. Quem não tem nada, tá cru, não tem tempo ainda de vocês fazerem algo com um artigo científico. Se conseguirem, agora a chuva apertou. Se conseguirem, ótimo, mas é difícil falar para vocês que vocês
Nós estamos em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro tem que estar no jeito. 4 meses para vocês conseguirem pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, coleta de dados, escrever um artigo, não é fácil. Mas o Jefferson já comentou comigo que tem um protótipo já em andamento, já tem dados, já tem coleta de dados, então só falta a parte escrita. Então, nesse caso, eu vou liberar para vocês fazerem um artigo. Tá? Vocês vão fazer um artigo científico. Os demais, como estão introduzindo agora mesmo nesse mundo, tá? Qual é a ideia? É fazer um TCC1. Já expliquei para vocês a diferença entre TCC1 e TCC2? Acho que já, né? Já explicou. Tá, o TCC1 é um pré-projeto, tá? Tem a pesquisa, a parte de referencial bibliográfica, e aonde vocês querem chegar, metodologia, objetivo, justificativo, esses três. E o TCC2 é a apresentação dos resultados do TCC1. Normalmente o TCC2 vem a parte escrita do TCC1, mais a complementação textual para o TCC2. Mas no caso de vocês, vão cobrar só o TCC1, que é a parte introdutória, tá? Que é a parte de revisão bibliográfica, a introdução, revisão bibliográfica, metodologia, objetivo, justificativa, esses trem, tá? Então, para quem não tem algo já engatilhado que mesmo não tem, vai por aí. Não tentam escrever artigo científico de última hora sem ter dados, porque senão não vai sair nada, tá? Então, vai ser esses dois modelos. Já tem alguma coisa engatilhada, já tem os dados, coletados os dados, etc e tal, já está no jeito para nós publicar. Falta só a parte escrita para publicar. Beleza, vamos para o artigo. Ah, não, vou começar do zero, ainda vamos definir o tema, etc e tal. Não, vamos TCC1. Lembrando, tem que ser a parte escrita, ou TCC1 ou TCC2, e a apresentação. Vocês vão apresentar, tá? Monte a apresentação como se fosse apresentar um TCC1, ou como se fosse apresentar um artigo, tá bom? Isso para todos os grupos. Ficou claro, pessoal? Tá? Como são, por enquanto, são 6 grupos. Tá? São 6 grupos. São 6 mesmo ou 7? Eu não me perco na conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, tá? Dá pra gente... provavelmente, a parte escrita, vocês vão entregar lá pra mim, ó. Lá pro dia 22 de janeiro, tá? E vão apresentar dia 29 e 5 de fevereiro, provavelmente. Tem que olhar com carinho o calendário, mas vai ser por essas datas. Tá bom? E a partir eu devo acabar o conteúdo, a parte teórica, a parte maçante, assim, de conteúdo, falação na cabeça de vocês, mas 2 ou 3 semanas. Aí nós vamos entrar só em orientação. Toda aula... Professor, pode falar. No caso do TCC1, é realmente para fazer um TCC1 realista, 100% de um TCC1? Não. Vocês vão fazer o que pede um TCC1. Tá? O que pede. Introdução, referência bibliográfica, aí vai dar, por exemplo, a justificativa do trabalho, objetivo, metodologia, tá? Vocês vão colocar isso. Vai ter de 15 a 30 páginas, não mais que isso. De 15 a 30. Tá bom? Beleza. Aí é o equivalente ao TCC1. É da introdução de como vocês vão escrever, como vocês vão fazer a citação, como vocês vão organizar um trabalho científico, tá? Porque eu sou da teoria que, não sei se vocês conhecem Nassim Taleb, que é o cara do mercado financeiro, que você só aprende fazendo. Não existe outro jeito, tá? Se eu ficar aqui até o final do semestre falando, vocês vão ouvir, mas daqui um semestre vocês vão esquecer. Agora, se vocês sentarem e começarem a escrever, aí vocês vão encontrar o problema real, as dificuldades reais, e vão aprender a solucionar os problemas, vão aprender na prática. Essa é a minha teoria, tá? E eu trabalho muito com problema prático. Por isso que eu gosto que os alunos vão lá e desenvolvam algo, tá? Então, tranquilo, então? Vocês entenderam o raciocínio? Então é o seguinte, ó. Sim. Já tem os grupos aqui, já tem uma tabelinha dos grupos, tá? Converse entre vocês. Vão definindo temas. Pessoal da Civil, tem alguém da Civil aqui? Sim, professor. José Tá. Fábio. Aí, vocês conversam. Se tiver no grupo, no seu grupo, alguém... Deixa eu ver aqui, o pessoal da elétrica, né? Você tá...
Você tá em qual grupo, jovem? Professor, eu olhei, eu não vi não, mas eu tinha conversado com um colega aqui da turma. A gente tinha acertado aí de eu entrar no grupo do pessoal da Civil. Eu não sei se tem muitos aí da Civil. Olha, eu sei que tem o pessoal da Civil, mas não lembro qual que é. Alguém lembra qual que é? Alguém tá aqui para falar? Eu! Se for um grupo de 3, a gente coloca, de boa. Aí fica com 4. Acho que nesse caso é só a gente achar quem o grupo que o povo não tá aqui, porque não tem ninguém falando. Vamos lá. Do grupo 1, a Raquel tá aqui. Todo mundo é elétrica, Raquel? Sim, também tô nesse grupo. Tá sim? Aqui, ó. Leidson. Isso aqui é todo mundo elétrica também, né, Matheus, Luiz Antônio, Jefferson. Sim, elétrica. Sim, elétrica. Vieira, Melhor curso. todo mundo elétrica também? Sim. Anderson, Kevin e Matheus Santos. Todo mundo elétrica? Eu acho que aqui eu acho que tá esse aqui, ó. O outro, se eu não me engano, o Kesley é de Civil. Samuel Henrique Daniel. Eu vou ligar pra tu. Não liga não, já vou comer. Tudo elétrico? Elétrica. E esse último também é tudo elétrica, né? Arthur, Alex e Douglas. E José Gabriel. Sim, tudo elétrico. Então, Fábio, eu vou colocar você junto com o pessoal que a gente acha que é da Civil. Aí você conversa com o pessoal, tá? Ok, professor. Bom que vocês conseguem definir um tema para vocês argumentarem, escreverem, já na área de vocês, né? Para não ter não ter o risco de a gente termos que fazer a eu esqueci o nome agora. Vou chamar de interideias, mas tem outro nome, tá? Que é misturar as áreas. Mas tem bastante coisa para misturar as áreas. Né? Ok. Eu já coloquei esse aqui. A gente acha que é o pessoal da Civil. Aí você vê certinho com os meninos. Beleza? Então, pessoal, próxima aula eu vou passar conteúdo. E até dia 23 também tem conteúdo. Então, talvez dia 30 ainda tenha um pouquinho de conteúdo. Mas eu quero que vocês, na próxima 1 ou 2 aulas, nossos 2 próximos encontros, 16 ou 23, já definam os temas, tá? Não precisa definir o título, só a ideia, tá? Porque o título a gente vai padronizando, vai fechando de acordo com o que vai surgindo, delimitando o trabalho. Mas a ideia já tem que estar mais ou menos engatilhada na cabeça de vocês, tá bom? Até para vocês começarem as pesquisas. Vocês conseguem isso nas próximas 1 ou 2 semanas, para mim? Fechar os temas que vocês vão fazer? Eu acho que... Vai estar se esforçando aí, né, professor? Ó, pau na máquina, tá? Vamos fechar esses temas aí 1 ou 2 semanas, porque aí a partir do dia 30 de outubro, aí novembro e dezembro, nós já vamos começar a trabalhar pesado no trabalho de vocês. Vamos botar na prática mesmo como elaborar um trabalho científico, tá bom? Então, 1 ou 2 semanas para vocês fecharem os temas, tá? E aí, fechando os temas, vocês já podem começar a pesquisar. E vou ensinar vocês macete de pesquisar na internet, tá? Esquece Google. Vocês vão usar o Google Acadêmico, o Portal CAF, tá? Que é só coisa científica na área. Vocês vão esquecer esse negócio de Google. Google tem muita opinião de jornalista, opinião de blogueiro. Esse povo não queremos saber. Nós queremos trabalhos científicos para serem consultados, tá bom? Beleza, pessoal? Fechamos por hoje, então? Beleza, professor? Vocês lembram qual tarefinha que eu deixei para vocês para a próxima aula? O tema. Discutir o tema entre o grupo de vocês, cada um com o seu grupo. Já para a próxima, daqui 7 ou 14 dias, já para passar para mim qual vai ser o tema. Tá? Fechamos, então? Então, pessoal, bom final de semana. Estou colocando as aulas no YouTube. Bom final de semana aí, professor. Vocês podem colocar no YouTube, já tem as aulas ano passado. Essa aqui eu vou colocar, a hora que pingar no meio, eu vou colocar lá no YouTube também. Tá? Para eu perdi, eu quero saber, isso aqui, tá tudo indo para o YouTube, essas aulas. Acabou o semestre, eu vou arrancar fora tudinho para não expor vocês, tá bom? É só para estar divulgado, então se alguém perdeu a aula, até lá como consultar. Mas acabou o semestre letivo, eu tiro, porque para não expor vocês demais, tá bom?
Então, pessoal, boa noite, bom final de semana e até sexta que vem. Boa noite. Tem previsão de chuva para amanhã e depois também. Graças a Deus. Deixa eu ver.